Então, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai encerrar o capítulo 5, tá bom? Que fala sobre estética. Eu vou complementar a videoaula que eu passei na semana passada, na semana retrasada, para vocês, tá bom? E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre do que se trata a filosofia da arte. Tá bom? Na aula passada a gente falou sobre estética, sobre algumas reflexões, né, de alguns filósofos durante a história da filosofia, desde a Grécia Antiga, ali com Platão, Aristóteles, depois Kant, né, algumas reflexões, algumas intuições em torno do que seria o belo. Né? Vimos que a estética, enquanto disciplina filosófica, ela nasceu no século XVIII, com Alexander Baumgarten, que ele vai fundar a estética como um estudo, né? Um estudo do belo, do que é o belo, quais são os atributos do belo. O belo, ele é uma propriedade dos objetos ou ele é uma faculdade subjetiva nossa, né? Então, apresentem basicamente o que seria a estética, né? E quando tu olhas aí para o slide, nesse primeiro ponto, eu coloquei um pequeno esquema como uma forma de resumir alguns termos importantes, né, que estão ali em torno da estética. Eu vou disponibilizar depois esse slide para te olhar com mais calma, tá bom? Para te ir passando em PowerPoint mesmo, normal. Quando a gente fala de estética, as principais questões em torno da estética, enquanto uma disciplina filosófica, seria o que é o belo, ou então o que é o feio, em que o feio se distingue do belo. Qual é o valor do belo? O belo possui algum valor cognitivo, de conhecimento, algum valor moral, algum valor produtivo e etc. Né? E essas concepções vão variar de um filósofo para outros. Né? Alguns, como por exemplo Platão, como a gente viu na aula passada, vai dizer que o belo tem um caráter de utilidade e também de conhecimento. Na verdade, já Kant não, no século XVIII, Kant vai dizer que belo não tem nada a ver com algo que diga respeito a algo moral, a algo político ou a algo mesmo do campo do conhecimento. Ele vai dizer que belo é simplesmente aquilo que agrada, que apraz, né, que provoca uma sensação de deleite, mas que a gente não consegue exprimir de modo conceitual, né, através do nosso intelecto, o que seria esse agradável. Né? A gente apenas consegue senti-lo, captá-lo através dos nossos sentidos, dos nossos sentimentos, da nossa imaginação e etc. Né? E eu falei para ti também que o belo, enquanto esse conceito importante no campo da estética, ele é até mais extenso do que a arte propriamente dita. Por quê? Porque o belo a gente pode atribuir a vários objetos de belo, né? Como no esquema que eu estou mostrando aí para ti. O belo pode ser a arte, pode ser uma bela paisagem, né? Um pôr do sol, ou seja, a natureza, né? Também nós atribuímos belo a uma pessoa, né? De belas formas, enfim. E também nós podemos atribuir belo a um acontecimento, né? Alguma coisa que tenha ocorrido que nós achamos belo. Né? Aqui são só alguns exemplos. Né? É claro que há muitas outras coisas às quais a gente pode atribuir como o signo da beleza, o de algo belo. Né? Mas alguns termos também importantes, pessoal, vai ser em torno da questão do belo artístico e o belo natural. Aqui não tem nenhum segredo, né? Belo artístico de respeito àquela beleza propriamente da arte e o belo natural de respeito à natureza. Muito interessante a gente entender que quando a gente fala de belo artístico, a gente está falando de uma beleza que para muitos filósofos a conceituaram como uma beleza artificial. Porque artificial, como o próprio nome diz, é uma beleza que é produzida, que é construída pelo próprio humano, né? Que passa pelas mãos humanas. Então, quando a gente vê um quadro bonito, de uma pintura muito bonita, né? Então a gente escuta uma música que a gente acha muito bonita, ou então assiste um filme, né, que nos agrada aquela imagem, né, que está sendo transmitida para a gente, é uma beleza, mas é uma beleza artificial, uma beleza artística, uma beleza construída que foi produzida por mãos humanas. Né? Já o belo natural não, ele tem esse caráter de ser natural porque não tem uma intervenção humana propriamente dito. Né? Quando nós vemos um pôr do sol, um entardecer, aquilo é uma paisagem, um fenômeno natural que muitas das vezes nos agrada, na verdade, por isso que nós atribuímos o nome de belo. Né?
Por exemplo, quando você se depara com uma bela paisagem, você está se deparando com um belo natural. Agora, quando um pintor resolve reproduzir aquela paisagem num quadro, numa tela, ele está reproduzindo, ele está copiando aquele belo natural, transpondo para um belo artístico, para um belo artificial. E principalmente ali no século XVII, século XVI, a partir do Renascimento, após aquele período da Idade Média, né? A partir do Renascimento, ali com Leonardo da Vinci, né, e muitos outros, vai se ter ali toda uma questão do belo artístico como uma cópia do belo natural, né? O belo artístico como uma forma de tentar representar artisticamente a beleza natural, que seria uma beleza infinita, em si mesmo, né? E o belo natural seria uma forma de tentar representar através das produções propriamente humanas. Ponto. Então a gente falou de estética, falou do que é belo, falou do que é feio, né? Quais são as importâncias dessas categorias e etc. Né? A estética ela está para além das obras de arte, né? Porque a gente pode atribuir a outras coisas. O segundo ponto, né, que fala sobre a filosofia da arte, que é muito importante. Quando a gente fala de estética, a gente tem que falar pelo menos um pouquinho sobre filosofia da arte, para que tu possas compreender, né? E essa segunda parte da nossa aula, ela está basicamente ali no final da página 68, que fala sobre obra de arte, artista e admirador, né? Então, falou de arte, a gente tem que falar um pouco de filosofia, porque a gente precisa diferenciar o que seria a tua disciplina que fala sobre arte, e a nossa disciplina aqui de filosofia, que a gente tenta dar um enfoque mais filosófico a partir das perspectivas das grandes intuições já realizadas a respeito do valor da obra de arte, né? Então, quando a gente fala de filosofia da arte, há duas questões que são essenciais em torno da filosofia da arte. Uma questão mais geral, que seria esse primeiro ponto: qual a essência constitutiva das coisas? Ou seja, a filosofia, em sua essência, né, ela sempre foi essa pergunta, essa indagação: qual é a essência constitutiva das coisas? Desde os pré-socráticos lá na Grécia Antiga, né, na Idade Medieval, no período medieval, na Idade Moderna, hoje na contemporaneidade, a filosofia, no fundo, sempre quer responder qual seria a essência das coisas, né? No caso, a filosofia da arte vai se indagar qual é a essência constitutiva das artes. Qual é essa essência da arte? Qual é o valor da arte? A arte possui? Qual é o lugar da arte? Qual o papel que a arte desempenha ao lado das outras formas de conhecer a realidade, ao lado da ciência, enfim, da própria filosofia, da religião, da ética, da moral, etc. Qual o lugar da arte no lado ou ao lado dessas outras formas de entender o mundo? Né? Então, basicamente, essas seriam as questões mais específicas também em torno da filosofia da arte, né? Que eu fiz questão de colocar aqui. Por exemplo, qual é a relação entre a arte e a realidade? Qual a importância da arte para a realidade? Bom, a filosofia, desde do seu começo, né, lá na Grécia Antiga, sempre teve o papel de tentar entender a realidade, né? De entender por modo lógico, racional, reflexivo, tudo aquilo que faz parte do campo da filosofia e também, de certa forma, do campo da ciência, na verdade? E a arte, ela vai ter alguma relação com a realidade? Qual seria a relação da arte com a realidade? Alguns filósofos, né, tentaram entender a arte como uma fuga da realidade, né? A realidade como um, é, um caos total de desigualdades, e a arte poderia ser entendida como uma fuga dessa realidade, como uma realidade de possibilidades em torno dessa nossa realidade concreta, né? Que na arte participam outras lógicas, né, de existência que muitas das vezes não tem muito a ver, não se desenvolve da mesma forma como a nossa realidade propriamente, como nós a compreendemos. Outra questão também muito importante seria qual a relação entre a arte e os valores morais e religiosos. A arte deve ter algum valor moral e religioso? Para alguns, ela não deveria ter. A arte deveria ser simplesmente sustentar a sua existência simplesmente pelas suas próprias manifestações, os seus estilos, os seus sentidos, os seus significados, sem precisar ter um valor propriamente moral e religioso. Seriam as chamadas artes pela arte. Né? Durante um período ela foi muito forte ali na Europa, né? Principalmente na França. Mas também é uma outra questão também de que seria de que maneira a arte se relaciona com a atividade produtiva sobre o aspecto da técnica.
né? Então, qual a relevância da técnica para a produção das obras de arte? Nunca se esquecendo que obra de arte é sempre uma produção humana. Então, ela passa pela mão é, do homem, né? Então, ela passa por técnicas. E essas técnicas vão se aperfeiçoando ao longo da história, né? E vão se modificando, né? Algumas técnicas mais rebuscadas, outras mais simples, né? Hoje em dia nós já temos a própria fotografia enquanto uma expressão artística que se utiliza de uma outra técnica que é totalmente diferente da técnica, por exemplo, de um pintor, né? Que precisava passar horas ali pintando e reproduzindo, e um fotógrafo não, ele vai lá, bate uma foto, escolhe o ângulo, né? Naturalmente, quando o cara quando o fotógrafo é profissional, ele sabe muito bem captar aquele momento que ele está registrando numa máquina fotográfica. Ou seja, a técnica também é um valor muito importante, possui um valor muito importante, né? Quando a gente está levantando questionamentos em torno da filosofia da arte. E uma outra questão também muito importante seria quais as conexões da arte com a sociedade, a história e a cultura, né? É uma questão central, né? Porque a arte ela possui muitos outros valores além dela própria. Ela possui um valor social, cultural e histórico. Além disso, a própria arte possui uma história, né? Tanto é que nós podemos estudar um pouco do que seria a história da arte, né? O desenvolvimento da arte, as formas como elas se manifestaram e se desenvolveram, né? E aqui eu coloquei esse quadro, já tinha colocado na videoaula passada, mas eu tinha esquecido de acrescentar uma outra vertente artística que seria o teatro, né? Cada uma dessas representações, né, desses estilos, desses gêneros artísticos, foram muito importantes ao longo da história também para os filósofos, né? Por exemplo, quando a gente olha aqui para a poesia, né? A poesia já está intrínseca aos gregos antigos, tanto é que a primeira forma de educação grega era através dos poetas, né? Através de Homero e de Hesíodo. A forma como eles se educavam era através de narrativas poéticas, né? Dos ditos dos grandes poetas daquele período, né? Mas também naquele período também já se existiam as formas de teatro, né? O teatro trágico, o teatro cômico, ali na Grécia Antiga, que também era uma forma de educação grega e que muitos filósofos realizaram intuições sobre alguns poetas, né? E alguns, se podemos dizer, teatrólogos ali daquele período, né? A música também ali na Grécia Antiga já era muito forte, né? Mas com outros instrumentos, né? Era uma outra forma de produzir esse aspecto cultural e artístico do homem, né? Essa parte musical. A pintura também é algo que vai se desenvolvendo ao longo da história. A arquitetura também é muito interessante porque a arquitetura, na sua origem, ela tinha uma função muito mais utilitária do que uma função propriamente de prazer, de deleite, propriamente artístico. Na arquitetura foram grandes construções ali dos antigos, não só dos gregos, né, mas também dos egípcios, né, de outros povos ali daquele período, porque era uma forma também, por exemplo, de se proteger das intempéries da natureza, né, como chuva, trovões, etc. Também eram levantados templos, né, belíssimos, que até hoje nós podemos visitar ou então ver através da internet, né? Então, ou seja, a arquitetura, a forma arquitetônica artística no começo tinha muito mais uma utilidade do que um valor artístico propriamente dito, né? Mas todos eles possuíam uma técnica de construção, de assimetria, etc. A escultura também era muito importante, sobretudo entre os gregos, né, e os romanos também, né, porque a escultura era de fato utilizada como uma forma de copiar, né, de exaltar ali a figura de importantes personagens históricos. Né. Poderiam ser alguns conquistadores, né, por exemplo, a escultura de Alexandre o Grande, ou Filipe da Macedônia, ou então de algum filósofo importante, né, como Platão, Aristóteles. Ou seja, a escultura, desde a sua origem, ela tinha mais esse caráter de tentar representar a realidade, de copiar a realidade, ou então de exaltar, né, alguns aspectos, sei lá, de algum personagem, de alguma pessoa, de alguma figura política, e etc. Né? Agora, essas seriam ditas as formas artísticas mais tradicionais. Né? Agora nós temos também as figuras artísticas mais contemporâneas que durante muito tempo elas brigaram para conquistar o seu espaço enquanto obra de arte, né? Que é, por exemplo, a fotografia
e o cinema, né? A fotografia, ela batia de frente com a pintura, né? Porque a pintura era algo mais tradicional, né? A fotografia ficou compreendida como um dos estilos mais recentes, né? Que foi inaugurado já ali no século XIX, né, com Daguerre, quando ele construiu o daguerreótipo, as formas de captar a realidade através de fotografias, e a partir do desenvolvimento do tempo, né, a fotografia vai se aprimorando e hoje a gente já pode bater uma foto até mesmo através da tela do nosso celular. Na verdade, e o cinema também, ela vai ser criado, o cinema enquanto obra de arte também vai ser criado ali no final do século XIX e início do século XX, né? Justamente a fotografia foi uma das responsáveis por criar, perdão, o cinema, né? Uma outra forma de arte é chamada sétima arte, né? Que eu acho que hoje é a arte que nós mais temos contato hoje em dia, em que ela inclusive acaba que ressalta ou expressa também algumas histórias que nós vemos em teatro, na literatura, na poesia, ou até mesmo acontecimentos históricos, né? Então a arte possui vários valores ali, né? E ela também já foi alvo de muitas críticas, de debates e de reflexões. Beleza?